Olá, pessoal. Nós estamos começando o nosso podcast Pode Pirar, podcast do saudemental.club. Hoje estou letárgico, hoje eu estou lento, eu estou lerdo, porque eu comi muito carboidrato hoje, então hoje eu estou extremamente lesado. Então tenham paciência comigo. O tema de hoje, Setembro Amarelo, vamos falar sobre autofinalização, como acolher pessoas que querem fazer isso, como lidar com pessoas que, já tentaram, e vamos discutir um pouco a respeito disso. E, obviamente, quem está aqui conosco é nada mais, nada menos do que a nossa figurinha carimbada aqui. Olá, pessoal, telespectadores. Eu não comi muito carboidrato ontem, mas eu também tô letárgico, igual todos os dias, então desculpa por existir. Bem-vindos. Desculpa por resistir. Começou bem. Bom, nós vamos falar sobre Setembro Amarelo, mês de prevenção. Eu não sei se eu posso falar a palavra aqui, então vou deixar como autofinalização, é isso que importa. E, bom, acho que o mais importante disso tudo é o seguinte, eu vou já vou começar chutando balde aqui, já vou começar chutando balde aqui. Nenhuma pessoa a princípio quer se autofinalizar, certo? Isso é um ponto muito importante. A princípio ninguém quer fazer a autofinalização. As pessoas, elas querem se livrar da dor que elas estão sentindo, da angústia que elas estão sentindo, dos problemas que elas estão passando. E considerando esta fala, Vander, você tem algo a dizer? Vai ser muito difícil para mim falar sobre esse assunto, porque antes de desencorajar outras pessoas, eu vou ter que me convencer de que não é uma boa ideia. Porque eu lido com isso, né? Essa briga interna, com esse impulso, com essa vontade que surge hora ou outra, e é difícil, cara. Você diria que considerando que você é uma pessoa que, por causa do seu transtorno, por causa de algumas questões da sua vida também que te levam a isso, como é que você vê, primeiro você, depois eu, como é que você vê essa questão da forma como é abordado esse assunto pelas pessoas? Me baseando no que eu mais ouvi, né? Geralmente é tratado como covardia. Acho que é a palavra mais atribuída a quem considera. E novamente, assim como em outros episódios a gente já falou sobre, o sentimento de culpa é recorrente, né? Inevitável. A pessoa que está considerando se autofinalização Autofinalização. já carrega com ela uma culpa muito grande. Então, quando você aponta o dedo e chama a pessoa de covarde, de qualquer outro adjetivo pejorativo que seja, ao invés de se sensibilizar, você de certa forma está gerando ainda mais culpa nessa pessoa e até mesmo, porque não, induzindo de alguma forma indiretamente, porque, como você disse, não é natural, né? O ser humano ele é programado para sobreviver. Isso é instintivo, é básico. A gente faz de tudo para sobreviver. Então, nada mais antinatural do que querer acabar com isso. E se a pessoa está sequer pensando nisso, já é extremamente preocupante, porque não é comum, não é normal. Pensamentos, intrusivos são normais, né. Para ficar mais claro, pensamento intrusivo é aquele que invade o seu pensamento, é intruso. E todo mundo tem um pouco disso, né. A gente poderia realmente dizer que a
pensamento intrusivo é quando quem nunca ali andando de ônibus, e aí de repente fala: "Pô, e se eu jogasse meu celular daqui?" Ou, "Ah, e se" ou você tá num lugar super alto e você pensa: "Nossa, e se eu caísse daqui?" Não existe essa intencionalidade de se matar, é apenas um pensamento que brota ali do nada e, tipo, geralmente a gente não dá trela. Sim, exatamente. É muito comum, né, a gente pensar esse tipo de coisa, atitudes, assim, absurdas, sem sentido, que vêm na nossa cabeça, mas que a gente tem uma consciência pra analisar e ver que não faz sentido, que não é nosso, de certa forma. Mas é diferente com a autofinalização, é difícil esse termo, queria poder falar a palavra, mas, a diferença, quando possui uma ideação, é que você consente, é um pensamento consentido e que você muitas vezes até planeja, você considera maneiras diferentes de fazer e às vezes até tenta, né, tentar, muito comum dentro de diversos transtornos, e só parar pra pensar um pouquinho, quem tá de fora, quem tá julgando a pessoa, só parar pra pensar um pouquinho se é realmente só covardia, se é frescura, se é uma tentativa de chamar atenção. Se for pra chamar atenção, existem muitas maneiras de chamar atenção do que fazendo algo tão drástico, né. Pode dar continuidade. Um ponto que eu particularmente considero importante de nós trazermos aqui é o seguinte, quando nós por que estamos usando esse termo, né, a autofinalização? Primeiro porque o outro termo, a gente é cerceado e é outro termo. E outro termo ele também pode servir de gatilho para as pessoas, usar o termo autofinalização acaba sendo um termo melhor para esse momento. Então a gente tem que ser cuidadoso aqui pra falar sobre isso. O que o Wander estava falando sobre a questão de não ser normal, vou tirar o óculos aqui por enquanto pra falar. Não ser normal é no sentido de que nós, seres humanos, nós somos, voltados para a vida, nós queremos viver, né. Como eu disse, quando uma pessoa começa a cogitar a ideia de se autofinalizar, é é muito mais voltado para as dores, para as dificuldades, para os medos. Eu diria que, a priori, a maior parte das pessoas eu realmente nunca conheci alguém que falasse: "Não, eu quero parar de viver, quero parar de sofrer, quero parar de ter essa situação lixo que eu tô, dentro dessa situação familiar horrível, dessa situação social terrível que eu tô". Não falei: "Não, eu quero deixar de viver". Todas as vezes que eu atendi alguém e eu pegava e colocava pra ela, ou vamos ignorar as barreiras, sociais, vamos ignorar as barreiras, financeiras, vamos ignorar tudo isso. Você consegue, visualizar uma vida em que você queira viver? As pessoas até conseguiam visualizar. Não que resumidamente a gente financeiro, um aspecto social. Existe sim toda um aspecto da depressão, tudo mais, não existiria suicídio, em pessoas que estão em situações financeiras melhores. Mas a questão é, a forma como essas pessoas estavam enxergando as problemáticas, como essas pessoas estavam lidando com as suas problemáticas. E aí, meu amigo, independente de como é a sua renda, a sua condição social, se você não consegue suportar o sofrimento, o que você vai querer fazer é a autofinalização. Isso significa que, quando eu digo não consegue suportar, não é uma escolha. Isso aí é uma questão da formação da consciência da pessoa, a forma como essa pessoa foi educada a lidar com as dificuldades, quais são os graus também dessas dificuldades. Então é necessário todo um acompanhamento para que se possa ajudar essas pessoas. A pessoa ela não quer
deixar de viver, ela quer deixar de ter aquela vida que ela tá tendo. E aí isso obviamente vai independente de, situações. Eu coloquei o exemplo das questões financeiras, porque pra mim é o que mais chega. Então, porque eu tô muito infeliz com o meu trabalho, porque eu tô muito infeliz com o que eu escolhi pra minha vida, porque eu me coloquei numa situação extremamente complicada e eu não sei como sair dela e tô pensando em me autofinalizar, porque pra mim é o que faz sentido. Então primeiro, é uma forma como a pessoa encontra pra se livrar do sofrimento, porque ela não suporta mais sofrer. Ninguém gosta de sofrer. Você gosta de sofrer? Eu não gosto de sofrer. Então, a forma como essas pessoas num grau de sofrimento altíssimo que elas encontram a autorrealização. E aí esse discurso de é covardia, é fraqueza, isso não ajuda, não ajuda de forma alguma, até porque na minha opinião você tem que ser muito corajoso e extremamente dizer, algo assim. Vai lá, Wander. É interessante essa questão social, né, econômica principalmente. Eu até trouxe alguns dados aqui que eu anotei que faz referência a isso. Primeiramente, é um pouco assustador, assim, mas segundo a ONU, né, os dados mais atuais da ONU, a cada 40 segundos ocorre uma autofinalização no mundo, isso no mundo todo. 40 segundos? Alguém se autofinaliza. No Brasil, a média a cada 45 minutos, atualmente. Mas no mundo são mais de 700 mil pessoas por ano. E 79% são em países de baixa renda, porém, os países de alta renda são os que apresentam a maior taxa. Olha que loucura. Os países de maior renda são os que apresentam a maior taxa, que é de 11,5 a cada 100 mil pessoas. Então, a cada 100 mil pessoas, 11,5 é só uma conta média, né? Óbvio que não existe meia pessoa. Até faria alguma piada aqui, mas ia cair. É, em 2016, essa taxa foi padronizada para 10,5 a cada 100 mil no mundo. Então, os países de alta renda estão acima da média na frequência de autofinalização. Então, dizer que ser pobre é o maior motivo de cometer isso, não está certo. Perfeito, não, concordo, concordo. Como eu disse, é o que chega pra mim, né, na maior parte dos casos, clinicamente chegam. E aí, momento provocação. Se os países com maior renda são os que têm a maior taxa, tá, porcentagem, sua opinião, mano. Treta, 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 treta. Ó o tretômetro. O tretômetro tá chegando aqui. Pô, tem condições de vida boa, tem o que que essas pessoas a isso? Na sua opinião, sem não estamos aqui pra julgar, mas qual é a sua percepção, considerando pô, tá falando de países de primeiro mundo, né? E aí que tá, né, se isso fosse racional, mas não é racional, você acha que querer isso é racional? Assim como nenhum tipo de transtorno mental é racional em escolha de é o que você falou, é uma consequência desesperada de uma dor que você não consegue lidar. É algo que você não vê saída, que você não vê justificativa, e a única saída possível é essa. Então não é racional, não tem como listar motivos para não se fazer, porque a partir do momento que a pessoa considerou fazer isso, ela está já automaticamente anulando qualquer tipo de argumento contrário, né.
Você diria eu não sei se você já leu um pouco sobre a logoterapia do Viktor Frankl, que ele desenvolveu ela na época em que ele estava nos campos de concentração. E, claro, isso aqui não é receita mágica, de forma alguma, mas eu acho muito interessante como ele coloca isso, porque tem um passo antes da pessoa chegar neste ponto em que ela simplesmente perde a completa noção de tudo e ela só quer se livrar da dor dela. Ó, é o sentido que é dado àquela dor. E aí o Viktor Frankl, caso vocês queiram ler o livro, cadê o livro? Puts grilo, tá lá em cima. Mas o nome é alguma coisa como Psicólogo no Campo de Concentração. E ele faz os relatos dele a respeito disso, e ele vai falar: os prisioneiros do campo de concentração que ainda tinham um sentido do porquê estar vivos, eles conseguiram sobreviver ao campo de concentração, as torturas psicológicas e tudo mais. Aqueles que desistiam, adoeciam, quando eu digo desistir, é no sentido de que perdeu o sentido, elas não conseguiam ver mais significado em nada do que elas estavam passando. Essas pessoas começavam a definhar emocionalmente, definhar, fisicamente, e aí obviamente a os guardas, pô, fulano já não consegue mais tirar pedra, não consegue mais preda, não consegue mais coisa séria, esse cara é fogo, não conseguia mais cavar um buraco, fazer uma trincheira, não, vai pra vala. Então, acho muito legal essa perspectiva do Viktor Frankl, de que o sentido que nós atribuímos ao nosso sofrimento nos ajuda a seguir em frente. E ele dá até um exemplo, eu não sei se é nesse livro, pode parecer besta para quem, estiver nos ouvindo, mas com certeza para o homem que passou pelo Viktor Frankl aquilo foi muito significativo, em que ele falou que tinha perdido a esposa, memórias, e ele estava sofrendo muito por causa da perca dessa esposa. Vamos vamos imaginar, provavelmente era alguém, de primeiro mundo, com dinheiro, recursos sociais, etcétera, mas ele perdeu a esposa dele. E aí? Perdeu a esposa dele, já não queria mais viver. E aí o Viktor Frankl fez uma pergunta que a princípio pode parecer muito idiota. Aquele senhor foi muito determinante. Ele pegou e falou: "Ah, o senhor trocaria de lugar com ela? Em vez de você estar sofrendo pela morte dela, ela está sofrendo pela sua morte?" E ele falou: "Não, jamais." Ele falou: "Tá aí o sentido do seu sofrimento então, você sofreu no lugar dela." Aquilo encheu ele de vida, aquilo encheu ele de vida de tal forma que ele, tipo, ele encontrou um significado para aquele sofrimento dele. O significado dele é sofrer no lugar dele, porque ao contrário, era inadmissível para ele o contrário daquilo. E aí foi curado, vamos assim dizer. Claro, estamos falando aqui, não estou falando aqui, que qualquer caso você vai solucionar de uma forma tão simples. Mas é essa falta de significado, você não consegue entender o porquê você tá passando por aquilo, que vai te deteriorando, deteriorando, que chega um momento em que o cérebro já, tipo, quer desligar e aí você é por impulso. Não tem mais raciocínio. Então antes de chegar nesse ponto, nós vamos, tentando procurar todo mundo tenta procurar um significado. Por que que eu tô passando por isso? Ah, por que que eu perdi meu emprego? Ah, por que que meu noivado acabou? Ah, por que que ele me largou? Ah, por que que aquela criança de 5 anos teve que morrer? Todo mundo tenta a gente tenta raciocinar, a gente tenta raciocinar, tenta raciocinar, tenta raciocinar, quando não consegue mais raciocinar, é aí que entra o as formas desesperadas de lidar com a situação. E aí já não, como o Wander falou, já não existe mais raciocínio, é impulso. Quando existe um transtorno junto, hã, aí definitivamente não tem raciocínio a maior parte das vezes, é simplesmente o momento que aquela pessoa tá passando e ela quer se livrar da melhor forma possível e, muitas vezes, ela encontra na autofinalização a única forma disso
ser resolvido. Passo a bola. É, eu gostei muito dessa questão que você levantou do Arthur Freeman, como chama o cara? Viktor Frankl. Eu vi que na hora que eu falei, você deu até um. Deu. Acho que dá para aprofundar mais nisso, né? Muito legal mesmo, que nós somos seres coletivos, né? Como que encontraríamos sentido e razão nas nossas vidas se fôssemos completamente sozinhos? Até que certo ponto te levaria somente às suas satisfações individuais. E acho que talvez o individualismo nos leve para o desejo de cometer a autofelicização, porque nos momentos de desespero a gente acaba esquecendo de pensar no outro, né. E falando principalmente por mim, acho que o que mais me protege de tomar qualquer tipo de atitude impulsiva, mesmo em momentos de crise, é justamente conseguir pensar no outro. Então eu tenho as minhas razões, né, chamo assim, gente da minha família, gente que gosta de mim, que com certeza sofreria, né, e justamente por não querer causar dor a essas pessoas, eu encontro força para lidar com essa minha dor. Acho que aí tá um dos fatores primordiais para quem sofre com isso, né, tentar enxergar essas razões, né. Até tem, eu acho que um seriado, né, que falava sobre as 13 razões, o nome inclusive era esse. Você acredita que eu nunca assisti esse negócio? É. Falam que é pesadíssimo, mas eu nunca assisti. Abordava esse tema aí, né. E eu também não assisti, vai ser um problema agora falar mais sobre isso, mas eu creio que essas 13 razões eram pessoas que contribuíam para que ela continuasse enfrentando o problema, continuasse tentando, no fim ela acaba não conseguindo, né, mas se a gente for olhar em volta, por mais cagada que esteja a realidade, vai ter alguma coisinha, alguém ali que vale a pena se sacrificar vivendo. Olha que louco, né. Acho que o se você atribuir um significado ao sacrifício, seria justamente se sacrificar é deixar ir embora, né. Nesse caso, o sacrifício seria continuar vivendo. E o foco, né, tentar encontrar nisso não somente motivo, mas prazer também, né. E a alegria de poder estar presente, contribuindo na vida de cada um, lembrando que sua vida não é só a sua vida, né, atrelada a ela tem muitas outras vidas, e às vezes dá a entender que finalizar a sua vai ser só isso e tá tudo bem, mas você tá acabando com muitas outras, tá causando um impacto muito grande e que, além de tudo, não é justo, não somente consigo mesmo, mas com os outros. Perfeito. É, essa questão de justiça é um negócio que, obviamente, quando você tá ali no surto, vamos assim dizer, que você só quer arrebentar com tudo, é o tipo de coisa que não funciona, né. Então, acho que é até um ponto legal da gente entrar aqui, usando isso como ponte, pra falar como lidar com uma pessoa que está querendo se autofinalizar e por algum motivo você ela ligou pra você, ela coisas que nós não deveríamos dizer, coisas que não dizer no sentido de não fale isso porque vai piorar, mas não vai ajudar. Acho que essa é uma das coisas não é justo. Pô, não é justo você fala isso pra uma pessoa que tá ali sofrendo.
Ela vai lá: "Ah, não é justo eu fazer isso", mas é justo com tudo que estão fazendo comigo, né, tudo que tá acontecendo comigo é justo, né, a única coisa que não é justa é eu querer encerrar isso, ah, ou porque ali na hora do surto, e você sabe melhor que eu, acredito, não sei. Na hora do surto, tudo isso faz muito sentido, totalmente racional, mas na hora do surto a gente não se importa com os outros. "Ah não, porque todo mundo me ferrou, agora eu também vou ferrar ele, de alguma forma eu vou ferrar ele". Ah, não é justo, ah, não, porque também não é justo o que fizeram comigo, então também por que que eu tenho que ser justo agora? São tudo coisas que, simplesmente fazem com que a pessoa ela vai rebater da melhor forma possível. Eu sempre digo, quando eu tenho que lidar com uma situação como essa, de que vale a pena a gente pensar e esperar algum vou até falar pra você de um episódio que eu passei com isso, em que eu tive que conversar muito com uma pessoa, e aí tive que chegar ao ponto de colocar propor o seguinte: "Vamos esperar um pouco, espera um pouco, e aí depois você repensa". Como eu percebi que a pessoa estava num surto, e felizmente ela comprou a ideia, falei: "Vamos fazer o seguinte, espera um pouco, espera aí algumas horas, conversa, tenta fazer alguma coisa, toma um café antes, dorme, come alguma coisa, toma um banho. Depois que você fizer todas essas coisas, se você ainda estiver com vontade, a gente volta a conversar". Obviamente, como eu estava num surto, e pelo menos ela comprou a minha ideia, que não o que aconteceu, quando eu retomei a conversa, a pessoa ela caiu em si e falou: "Espera, não é isso que eu quero". Então, tentar criar esse espaço pra pessoa o a razão vir à tona, minutos, algumas horas que sejam, acho que essa é a melhor estratégia. Não, não é ficar falando: "Ah, mas os seus pais, ah, mas o seu marido, ah, mas os seus filhos", não é tentar falei: "Vamos tentar segurar um pouco aí, vamos ver o que acontece daqui 2 horas. Vamos sentar, tomar um chá, jogar um pimbolim, daqui 2 horas a gente vê o que acontece. Não vamos ser imediatistas, não vai". Ah, claro, eu não falei isso. Vai fazer tanta diferença assim, mais 2 horinhas? Acho que não faz tanta diferença. Vamos ter um pouco de calma aí, né, nessa decisão que é definitivo. Então, se a gente vai tomar uma decisão definitiva, é bom que nós tomemos ela com muita calma. Eu acho que essa forma, esse caminho, ele é um pouco mais humano, porque você só tá olhando pra pessoa, o sofrimento dela, buscando acolher. Não falar que aquilo é exagero, nossa, essa é a pior parte, quando alguém chega pra você falando que quer se autofinalizar e você fala: "Você tá exagerando também. Ô, não é tá tanto. Poxa, você precisa disso tudo?". Não, não dá. Mas eu creio que ouvir a pessoa, tentar criar esse espaço de tempo com ela, são meios muito válidos pra a razão talvez tomar ali dependendo do tipo de surto que a pessoa tá, isso é óbvio. Essa tentativa de automedicação surgiu por um consumo de drogas, por um consumo de uma medicação, tem que se analisar adequadamente qual é a circunstância que você tá inserido, né, aonde que tá surgindo isso, se existe algum transtorno psiquiátrico instalado nessa pessoa, se é apenas um surto episódico de uma pessoa que chegou num grau de estresse por causa de uma decepção muito grande, e acontece com pessoa que a princípio não tem nenhum diagnóstico e simplesmente por causa de, como diria o Coringa, um dia ruim, a pessoa chuta o balde mesmo, cara, e ela entra no surto e vai fazer aquilo. E então entender quais são as circunstâncias dessa pessoa pra poder acolher ela da melhor possível e tentar criar esse espaço de tempo. Mas é isso, eu acho que esse é a minha contribuição, um pouco sobre como a gente pode acolher uma pessoa nesse momento. Wander, você teria alguma orientação? Cara, eu admito que eu vou ser um pouco sincero aqui agora, que eu tô me sentindo meio envergonhado. Tô me sentindo
um vendedor tentando entregar um produto que eu não acredito. Tô tentando vender um produto falso. E é muito difícil pra mim falar sobre esse assunto, é muito difícil, eh, aconselhar, porque na verdade eu sinto vontade todos os dias. Todos os dias e o que me mantém é a minha medicação. E é muito louco, assim, porque eu percebo que às vezes eu esqueci de tomar, ou que eu atrasei, porque a vontade vem muito forte, diariamente. Esses dias eu me descuidei, esqueci de tomar o primeiro da manhã, estava indo para o trabalho e o trajeto que eu faço passou um ônibus, assim, muito rápido do meu lado, sabe quando faz até vento, assim, em você. E passou e por um instante eu olhei e comecei a me imaginar pulando na frente. Eu não sei se isso vai prejudicar o vídeo, se vai Não, não, eh, estamos tô falando de tô chocolate. tô sendo muito sincero mesmo, Não, assim. claro, mas essa é a ideia, né, desse podcast. E comecei a imaginar mesmo, assim, eu parei, questionei, falei: "Pô, tá tudo bem, não aconteceu nada de ruim, por que que eu tô sentindo essa vontade?". Aí eu lembrei que eu não tinha tomado o meu lítio. E Mas então assim, te interrompendo, a gente tem que eu falei, né, da questão das circunstâncias, né. No seu caso, existe um transtorno instalado, quem não assistiu não, vocês não assistiram mesmo, porque esse tá vindo antes. mas O você já falou sobre é, o Wander, ele tem o transtorno afetivo bipolar tipo 1, né. Então, existe um transtorno instalado no Wander. Nós não estamos falando, hum, de pessoas, qual é o termo mesmo? neurotípicas Neurotípicas, não é. em situações traumáticas, em quadros traumáticos, episódicos, assim, tipo, é diferente, né, diferente. Então é bem diferente uma pessoa que, hã, um estresse pós-traumático, de uma pessoa como o Wander, transtorno afetivo bipolar, uma pessoa que tem um transtorno de personalidade, uma pessoa que tem esquizofrenia. É é uma agravante. A ele tá falando aqui dele, mas vocês têm que lembrar de que ele tem a circunstância dele. Se eu for falar das minhas, a princípio, não sei, a princípio eu sou um neurotípico, eu não tenho nenhum transtorno, a princípio, não não sou diagnosticado com nada a princípio. Alguns umas dificuldades com ansiedade, mas nada demais, né, uns pé na bunda aqui e ali, ah, tudo dentro esperado da vida, mas sem nenhum dia mas eu também tive meus momentos, principalmente na fase da adolescência, pô, na fase da adolescência era assim, na época da escola, nossa, diversas vezes, domingo, cara, domingo a vontade que eu tinha e eu tentava visualizar alguma forma de autofinalizar, porque eu não queria voltar pra escola, eu odiava a escola de um jeito, eu não queria voltar pra aquela situação. Então ali os meus 16, 17 anos, nossa, foram terríveis, terríveis, terríveis nesse sentido. A ideação estava ali ando naquele período, mas, ah, mas a prática em si nunca ocorreu no sentido de ter visto uma situação real ali. Tipo, algumas coisas idiotas, pô, se tal lugar ali, aí eu olhava, não, isso aí só vai rolar no máximo uma paraplegia, não vou conseguir. E outras alternativas que eu olhava e falei: "Estudei pra caramba, melhor não tem muita lógica". Eu acho que e sair pior situação. Mas tive também. A
princípio, acredito eu, o Vander me corrige se eu estiver errado, a maior parte das pessoas são o meu caso. Aquelas pessoas que estão passando por um estresse pontual e simplesmente a coisa desanda e busca para resolver completamente diferente de pessoas como você que tem um transtorno, você já tá ligado que existe esse barulho ali. Então você toma os devidos cuidados, você toma medicação, é diferente de uma pessoa que, hum, tem apoio nenhum, não tá passando por nenhum tratamento, tem um dia ruim, acontece uma coisa muito ruim e não ela vai. Ou tô falando besteira? Não, é diferente sim. E o meu é constante. O meu é sempre. E inclusive desde criança. Quando eu era criança eu já cogitava, já tinha vontade, mesmo sem tantos motivos, assim, entre aspas, já é um impulso meio que fisiológico, diria. No meu caso, sim, né? Porque o meu problema é de ordem fisiológica, então, consequentemente, sim, é alguma alteração hormonal, deficiência serotoninérgica que leva a esse impulso, mas é isso, cara. É muito difícil eu tentar opinar por outra ótica, porque a minha perspectiva é essa, é uma briga diária. Se não fosse o medicamento, eu não sei se eu estaria aqui. E também não garanto que vou continuar. O miserável faz piada até na hora que não deve, cara. É surreal. Meu Deus. É pra continuar falando? Eu não sei concluir, cara. Meu Deus. Não, mas por que eu quis gravar com o Vander? Principalmente por causa dessa ótica de que, pô, não é simples assim. Não é uma coisa que é um impulso que vem, é uma coisa assim, por mais que nem você falou, pô, estava tudo certo, estava tudo bem, mas o fato de como não tinha a medicação, o cérebro bora, porque, né, a coisa então é por isso que se chama de transtorno, gente. Por isso que eu quis conversar esse assunto com o Vander, por causa dessa visão que as pessoas geralmente elas têm de que existem diversas situações, nós temos diversas situações e contextos. Uma coisa sou eu, em momentos difíceis, momentos extremamente estressantes da minha vida, extremamente decepcionantes, aquele impulso eu cogitei fazer alguma coisa diferente. Uma pessoa como o Vander, ele toma café da manhã já com o pensamento que o pensamento tá ali por causa de uma disfunção no cérebro dele. Então é muito importante que a gente tenha noção disso, porque é o que eu falei da questão de como você vai acolher cada uma dessas pessoas. Cada caso é um caso. Então você conhecer esse ser humano, conhecer quais são as dificuldades que essa pessoa passa, como porque senão você vai por aquela ótica do quê? Da ótica do do "Pô, mas tá tudo bem, cara, por que isso?". Não, tá tudo bem, o problema é que o meu cérebro ele tem uns fios a menos e eu preciso da medicação, eu esqueci o raio da medicação, cara. É simplesmente isso, completamente. A mais recente agora a mais recente faz alguns anos, em que eu simplesmente chamei todos os meus amigos, eu chamei todo mundo, verdade, eu me lembro. No meu portão, eu lembro, você parar no meu portão, acho que uma cena dramática, assim, você chorando. Por favor, me ajuda. Inclusive, nos aproximou muito. Obrigado, tristeza, obrigado, decepção, por fortalecer amizades. Mas falando em tristeza, eu queria falar que, por mais que seja algo absurdamente triste, nem sempre a pessoa que está cogitando, planejando ou prestes a cometer se demonstra triste, né.
Então é importante ser cuidadoso em relação a isso. Existem sinais, a pessoa vai dar sinais o tempo inteiro. No meu caso, eu faço muita piada. O meu jeito de lidar com isso, quanto mais piada disso eu faço, mais vontade eu tô. É até contraditório, né, porque eu tô dando risada, eu tô fazendo as pessoas rirem e por dentro eu tô correndo, parece que eu bebi ácido sulfúrico. E às vezes a gente tem o hábito de prestar atenção talvez só em quem tá se demonstrando muito triste, em quem tá muito isolado, e no meu caso o isolamento às vezes é um tratamento pra mim. Muitas vezes eu tô me sentindo mal e eu me isolo porque preciso daquele tempo sozinho, aquilo me faz bem, eu coloco, os parafusos no lugar e eu consigo retomar bem. Agora quando eu, toco o barco ali e forço a barra, vivo minha rotina, mesmo não estando bem, eu vou me sentindo sobrecarregado e aumenta o impulso. Então, prestar atenção mesmo, se você se importa com alguém que já apresentou qualquer tipo de indício, prestar atenção no que a pessoa fala, no conteúdo das piadas, na visão dela de mundo, né, como que ela está enxergando as coisas, como que está sendo a perspectiva dela. Tá enxergando esperança, tá enxergando significado, porque vai morrendo aos poucos, né, vai perdendo isso até que continue aí. Essa questão, né, da esperança e tudo mais, é o que eu estava falando do Viktor Franklin, né. A forma como nós, enxergamos o sofrimento, e isso é muito mais voltado, obviamente, para as pessoas que é neurotípicas, que não têm transtorno instalado, porque para uma pessoa que está com transtorno instalado, para uma pessoa que está ali, naquele momento, por causa da falta de medicação dela, putz, é outro nível a coisa, é complexo. Ajuda, ajuda, ajuda. Eh, Se a pessoa ela tiver, com a racionalidade ainda dela funcionando, isso vai ajudar em algum grau. Não não é 100% também de que: "Ah, eu tô sem medicação, é o fim e acabou". Mas da mesma forma como também não é 100% com racionalidade que você vai conseguir, suprir o que tá faltando, no cérebro. Então, é um trabalho conjunto muito, muito, muito difícil, porque eu falo que o trabalho do psicólogo, do psiquiatra, do psicoterapeuta, acho que principalmente os terapeutas que trabalham semanalmente, quinzenalmente com seus clientes, é um trabalho muito injusto, bicho. É um trabalho muito injusto. E eu falo isso para os meus clientes, eu tenho 50 minutos com eles, contra 7 dias da semana. Então são 50 minutos pra gente se estabelecer na realidade, pra gente entender o que tá acontecendo, reconhecer do ponto de vista cognitivo, neurológico, fisiológico, social, tudo que tá acontecendo, pra 10 minutos já aconteceu isso, já aconteceu isso. Deu até uma cliente, ela estava falando da ideação dos pensamentos intrusivos, queria se autoanalisar. Foram 45 minutos ali conversando sabe, com uma troca muito legal, e ela, eh, realmente, ficou muito firme ali, de que não, realmente isso não faz sentido, tal, porque tem que cuidar de mim, tomar as minhas medicações, etc, etc, etc e tal. 10 minutos depois da sessão, ela mandou mensagem chorando, porque ela saiu da sessão emocionada, mas aquela emoção bacana. E aí a mãe: "Ih, tá chorando de novo? Já tá querendo". Então é um trabalho muito injusto, porque você tem poucas pessoas que sabem acolher, você tem poucas pessoas que sabem lidar, e você tem um panteão, um pandemônio de retardados que não sabem lidar e que só sabem falar besteira, só falam besteira.
Que aí volta o início, né, do podcast, que é, ah, falar que é frescura, falar que é fraqueza, falar que é porque não tem o que fazer, né, é coisa de quem não tem o que fazer, e etc e tal. E, pô, que isso vai ajudar? Sério mesmo, você tá no sofrimento, você acha que para com você que tá ouvindo a gente aqui, eu duvido que nessa altura do campeonato, a pessoa, eh, só fala besteira e ainda está nos assistindo. Mas caso esteja, para pra pensar no momento mais difícil da sua vida, e imagine alguém chegando e falando: "Isso aí é falta de fazer". Imagina, esse é o momento mais difícil da sua vida e alguém falando: "Pois, mas você tá assim porque é falta do que fazer também, né". Perceba o quão idiota é uma coisa dessa, é extremamente idiota, não faz o menor sentido. Então esse exercício de empatia é muito importante, ao meu ver, quando você vai acolher uma pessoa em sofrimento. Não necessariamente uma pessoa que queira fazer autofinalização, mas para pra pensar, se eu estivesse vou tentar lembrar, toda vez que eu for falar com alguém, vou lembrar do momento mais difícil da minha vida. O que que eu queria ouvir no momento mais difícil da minha vida? E aí você, na medida do possível e do lógico, você vai conversar com aquela pessoa falando as coisas que você gostaria de ouvir. Claro, dentro do devido contexto, pra você não parecer um retardado também. Porque, sei lá, você tá num momento extremamente difícil da sua vida e tudo que você queria ouvir, sei lá, você estava lá devendo, R$ 20.000, tudo que você queria ouvir é já tô indo. Tudo que você queria ouvir era: "Não, cara, eu pago, eu tenho R$ 30.000". Aí tá lá a pessoa, tipo, perdeu o pai. E aí você vai chegar e falar: "Ah, cara, tá tudo bem, tem R$ 30.000 aqui". Eu falo essas coisas porque os seres humanos são retardados. A gente tá dando risada aqui, mas é porque o ser humano é muito retardado. Uma vez, com uma cliente, eu falei pra ela fazer uma determinada coisa, e ela fez aquela determinada coisa e mostrou pra mim, mas em momento nenhum eu falei que era pra mostrar pra mim. Era pra ela: "Não, tenta fazer isso e vai observando". E ela fez e mandou pra mim. E eu fiquei muito assim: "Meu, não era pra você mostrar isso pra mim". Não posso entrar em detalhe. Mas não era pra mostrar pra mim. Em nenhum momento eu falei que era pra mostrar pra mim. Não era algo pra mim, era algo para ela. Então a gente tem que sempre por isso que eu tô explicando aqui, fale o que você gostaria de ouvir no seu momento de maior sofrimento, quando você for acolher alguém que está em sofrimento. No devido contexto, pra você não falar besteira. O Vander tá me matutando ali, ele quer falar algumas coisas. Solta o verbo. A racionalidade, eu diria que ela tem que ser inserida aos poucos, diante de uma situação de crise, né, em que a pessoa está considerando isso. Porque se ela está fora de si, a ponto de buscar isso, não adianta você chegar com uma série de argumentos racionais, porque ela não está em estado racional. Então é muito mais válido você acolher ela de forma emocional também, você vai usar a mesma linguagem, a pessoa está num estado emocional, você vai usar de emocional para compreender ela, para acolher. Então é aquele: "Eu tô aqui, vai ficar tudo bem", parece genérico, mas diante dessas situações, tem um peso muito mais válido do que um "não faz sentido", "não tem porquê". Segurar a mão da pessoa, abraçar a pessoa, acho que nem falar muitas vezes, segura a mão da pessoa, abraça a pessoa, um abraço, abraça, não é aquele abraça, gruda ali na pessoa e segura ela. Acho que a linguagem não verbal nesses momentos, claro, se você está presente, é bem válida. Eh, eu diria que caso esteja à distância, o ideal seria pegar e tentar dar a liberdade pra pessoa: "Não, fala tudo que você está sentindo que eu quero te ouvir. Fala o que você está sentindo que eu quero te ouvir e, eh, não vou te julgar por isso, eu quero te ouvir, quero realmente ouvir o que você está sentindo". Excelente, excelente. "Não vou te julgar por isso". Isso aí acho que tem que ser ressaltado. Para acolher alguém nessa situação, deixar demonstrar que
você não tá ali para julgar, é essencial. Essa liberdade de falar o que precisa, porque às vezes é isso, a pessoa tá sufocada de tanto sentimento que ela não sabe administrar, não sabe organizar, não tem pra quem falar, e muitas vezes quem tá assistindo também pode, refletir consigo mesmo, que às vezes você tem algo na sua cabeça, você meio que sabe, mas que você só entende de fato quando você coloca pra fora. Quantas vezes? Qualquer raciocínio que seja, do dia a dia mesmo. Você tá formulando uma ideia na sua cabeça, mas você não parou para prestar atenção nela. E aí na hora que você começa a falar, aquilo vai fazendo algum sentido, vai se organizando e você consigo mesmo vai entendendo. A pessoa que está acolhendo não tem as respostas, ela tem o ambiente às vezes, né, ela vai te proporcionar um ambiente, uma situação, para que você encontre a resposta consigo mesmo, assim como o profissional da área da saúde mental faz, né. Você o profissional cria esse ambiente seguro, no qual você consiga se expor sem julgamento, e ali em conjunto, aos poucos aplicando racionalidade, fundamentações, você consegue chegar num consenso, numa solução, mas de antemão, em momento de crise, não vai adiantar você chegar e trazer respostas, a pessoa não está buscando resposta, ela quer alívio. E diante da possibilidade de pular de algum lugar alto, as soluções que você está trazendo dificilmente vão parecer mais atrativas do que o chão lá embaixo. Sem dúvidas. Você falou uma coisa que eu achei, me remeteu a um atendimento que eu fiz hoje. É uma situação em que o cliente, houve uma mudança, numa situação dele, e ele meio que entendeu dessa mudança. E e eu peguei e falei: "Ó, às vezes não é o que a gente fala, é um pouco do grau de conexão que a gente tem com a pessoa". Então, muitas vezes, a pessoa não tá querendo ali fazer uma finalização, e não adianta nada que a gente fale, não vai adiantar, não vai resolver. Mas uma pessoa em específica, falando as mesmas palavras, pode mudar tudo. Porque é uma pessoa que tem uma maior conexão emocional com ela, pessoa que tem um maior valor. Então, como você falou, o racional ele você tem que ir inserindo aos poucos esse racional. Então, quanto mais emocional de forma positiva você for, melhor. Não existe para todos nós uma pessoa-chave que, nesse momento de grande sofrimento, se essa pessoa-chave estiver lá, muito provavelmente esse sofrimento vai ser suportável, extremamente suportável. O problema é muitas vezes, conseguir essa pessoa-chave naquele momento e mas existem essas pessoas-chaves, todo mundo tem essas pessoas-chaves em algum momento. Ah, e aí é o grau de relacionamento, é o grau de importância, o grau de impacto que essa pessoa traz. Por isso que é muito importante, você não sabe se você é a pessoa-chave de alguém, por isso que nós temos que ser gentis uns com os outros, porque às vezes você é a pessoa-chave de alguém, você se comporta de forma extremamente babaca. E aí você acaba jogando a pessoa pra querer se autofinalizar, porque você foi um babaca com sendo que você era uma pessoa chave pra essa pessoa. Isso é muito importante que a gente tenha muito cuidado com isso. Isso não é também uma defesa de que a gente não pode, eh, dar bronca, puxar a orelha das pessoas, mas existem as formas certas de fazerem isso, né, não é de qualquer jeito que a gente sai fazendo isso. Então, você que é pessoa chave, e você sabe que você é uma pessoa-chave, sempre dê a devida atenção, sempre, busque usar as palavras certas, uma conduta menos agressiva possível em relação à pessoa que você é a pessoa-chave. E você passa pelas dificuldades de seja pensamento intrusivo, seja por tentativas de autofinalização, você precisa sempre estar procurando a devida ajuda. Não dá para resolver isso sozinho. Eu sei que é um assunto complexo, eu sei que é um assunto que falta a informação para a maior parte da população, mas nós temos, gente
capacitada para lidar com isso. Nós temos o CVV, nós temos, plantões de emergência. Existem pessoas capacitadas para isso, existem boas informações também. Então, assim, você também pode fazer a sua parte compartilhando informação de qualidade, para você ir criando, pelo menos no seu meio, na medida do possível, uma, visão, mais acolhedora a respeito do assunto. Então porque tem aquele tabu também, né, Wander, eu não sei se você concorda comigo em relação a isso. A pessoa que fica compartilhando muito sobre esse tema, aí todo mundo acha que a pessoa tá não, às vezes a pessoa não tá querendo educar todo mundo, né, ela tá querendo passar essa informação, mas acaba tendo esse preconceito também: "Ah, eu não quero compartilhar muito sobre esse assunto, porque se eu compartilhar muito sobre esse assunto, vão achar que eu tô querendo me autossuficializar", e às vezes não. Às vezes sim também, e aí tudo bem, é uma problemática que nós devemos cuidar, como o Wander trouxe os dados, são 700, uma média de 700.000 por ano, então é gente que não acaba mais, e e é um problema, que a gente tem que ir trabalhando. É uma doença, ao meu ver, é uma doença. É uma doença, psiquiátrica, é uma doença psicológica, então não é o tipo de coisa que você quer. Aí a gente volta, né, não é um negócio que você quer. Quero da mesma forma que eu quero almoçar, porque eu não almocei ainda. Então tô com fome, eu preciso almoçar. Não é o querer, é realmente um impulso, é um distúrbio. Então aí volta aquele exemplo grotesco que eu sempre faço. É como uma diarreia, cara, você não tem controle sobre isso, velho. Vem, o bagulho vem, e vem, e muitas vezes não tem como segurar. Aí você tem que fazer os planos de contenção pra a comparação é muito ruim agora que eu percebi, mas você tem que ter os planos de contenção, usar uma fralda, correr para o banheiro, você tem que ter seus planos de contenção, a coisa vem. Da mesma forma como uma diarreia, um pensamento intrusivo, a ideação para uma autofinalização vem, a coisa vem e você tem que ter os seus planos de contenção também, e as pessoas em sua volta têm que ter os planos de contenção para poder lidar com isso. Claro que esse exemplo que eu estou dando é, obviamente, mais voltado para quem tem um transtorno, para quem já tentou uma autofinalização. Não dá para você ficar atento a todo mundo em sua volta, ainda mais quando são neurotípicas, e você ficar atento, até porque você corre o risco de acabar incutindo a ideia na cabeça da pessoa. Você tem um amigo que nunca falou sobre isso a princípio, nunca, eh, demonstrou nada disso, mas aí em setembro a pessoa: "Pô, hoje eu tô muito chateado", sabe, às vezes dá uma vontade, assim, de sumir e o cara, sei lá, o cara tá pensando em ir para as Maldivas. Aí você já tá nessa vibe Setembro Amarelo e você sai jogando no cérebro do cara: "Pô, mano, mas você tá pensando em fazer autofinalização?". O cara nunca cogitou aquilo, mas você acaba jogando. Então a gente também tem que ter calma em relação às pessoas em nossa volta, pra não sair jogando ideia na cabeça delas, né. Tenhamos calma, gente. Tô ferrado. Se depender do que eu falo, Ah, eu vou piada a respeito do assunto. O pior é que são piadas boas, essa é a pior parte. Isso que dá mais raiva, as piadas são muito boas. Ele e o Léo, pau a pau. Ele e o Léo, pau a pau, é surreal, pau a pau. Mas bom, pessoal, nós estamos já batendo 1 hora aqui de podcast. Eu acredito que nós já falamos, mais do que o necessário. A necessidade de empatia, algumas táticas de como ser empático, de acolhimento, você trouxe dados. Ah, eu diria que vamos lá, 2 coisas. Eu vou falar para os neurotípicos, e aí o vai falar para quem tem, algum tipo de transtorno. Eu acho que a mensagem fica melhor dessa forma, ok? Então, para os neurotípicos, é muito importante que vocês busquem significado para o sofrimento de vocês. Vocês precisam buscar significado para o sofrimento de vocês. Vocês terem criar na cabeça de vocês a noção de que nada na vida vai ser resolvido de forma imediata. Então, inclusive a autorrealização,
Então se a auto-finalização veio como uma ideia, para, pensa um pouco de que talvez isso não vai solucionar todo o problema, então deixe por um espaço de tempo para refletir e maturar melhor essa ideia, isso você vai abrir espaço para racionalidade e perceber que isso não é uma boa ideia. Ter pessoas de confiança, claro que muito do que eu tô falando aqui vai servir também para as pessoas que sofrem de algum transtorno mental, mas essa mensagem para os neurotípicos, que acabam sendo as pessoas que mais acabam cometendo, ao meu ver, por ser uma coisa muito explosiva, tipo, ali na hora elas nem têm noção do que está acontecendo, elas não têm a devida informação e simplesmente acabam realizando a auto-vitimização diante de um sofrimento. Então, buscarem o sentido do sofrimento, abrirem espaço para a racionalidade ganhar na frente, nem que seja por alguns minutos, e principalmente vocês se abrirem com as pessoas. Então, para os neurotípicos, essa é a minha mensagem. Vander, Eu faço válido suas palavras para quem tem transtorno também, mas ressalto agora e priorizo o tratamento psiquiátrico para quem tem um transtorno diagnosticado. É primordial estar com a medicação em dia, acompanhamento certinho, para que só depois a gente consiga fazer um acompanhamento psicológico, uma terapia, porque se você estiver com o organismo desregulado, não vai adiantar. Terapia salva vidas, é muito importante, mas para você que tem um transtorno diagnosticado, se você não se medicar, se você não tiver ajuda psiquiátrica, não vai adiantar. Assim como eu, que se eu esqueço um medicamento uma vez ao dia, eu já quero pular de uma ponte, eh, cuidem-se nesse quesito, façam o tratamento certinho, não bebam, não usem drogas e o Vander trouxe um ponto muito, muito relevante que nós não tínhamos comentado. Mas substâncias que fazem alteração de consciência, isso para quem tem transtorno, para quem é gente, se você tá passando por um momento de sofrimento na sua vida, a última coisa que você vai querer é alteração de consciência, porque não é uma boa. Então fique na você acha que é uma forma de fugir, mas não é uma boa forma de fugir. No e o menino vai dar um 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 uma fala a tendência, né, na maioria das pessoas em situações de desespero, assim, de decepções, de traumas, normalmente é ir beber, né? Ah, vou afogar as mágoas na bebida. O que que a bebida faz com você? Ela ameniza o seu sofrimento momentaneamente, porque ela anestesia o seu córtex pré-frontal, que é responsável pelo seu raciocínio racional, raciocínio racional. Então, o seu filtro fica anestesiado. Aquilo ali que a bebida está adormecendo é o que vai te impedir de tomar atitudes impulsivas. Por isso que quando você é tímido e você bebe alguns drinks, você fica mais solto e tem coragem de chegar na pessoa que você está interessado. Agora imagine alguém que está com um impulso de autofinalização, enche a cara e perde o filtro, ganha coragem e é muito mais fácil fazer alguma excelente, excelente, esse é um ponto muito importante que nós estamos deixando de lado. De tomar muito cuidado, principalmente com o álcool, né, nesses momentos. Em vários momentos deveria se preocupar com álcool, mas nesse contexto nosso tem que tomar, bastante cuidado. Bom, eu acredito que fomos bem assertivos, direto, a importância de você compartilhar este curto podcast de 1 horinha de reflexão, coisa tranquila. Até para não ficar muita informação na cabeça das pessoas, algo bem direto mesmo. É importante a gente compartilhar informação
a importância de não se ter vergonha de falar a respeito disso. Você também não vai falar isso pra qualquer um, porque infelizmente as pessoas são ignorantes. Então você tem que ter as suas pessoas de confiança, pessoas que sejam minimamente, eh, esclarecidas a respeito do assunto para poderem acolher da melhor forma possível, mas não deixe de falar das suas dificuldades. Você precisa falar das suas dificuldades. Para alguém você tem que falar suas dificuldades para você ser acolhido e consequentemente você conseguir lidar com elas devidamente. Mensagem final, Wander? Bom, já que o vídeo é sobre Setembro Amarelo, trago aqui o lema, que se você está passando por isso, busque ajuda, peça ajuda. E principal, nós aqui no Brasil temos o Centro de Valorização da Vida, né, que é o número 188. Então você está pensando em fazer isso, está cogitando, liga para o 188, pede ajuda, conversa. Muito mais válido do que buscar quem está mais próximo, porque às vezes as pessoas próximas não vão ter o tato para lidar com isso, né. Igual você citou aí da sua cliente, né, que finalizou a terapia, estava super bem, e a própria mãe acabou com sua 1 hora de atendimento aí em 10 segundos. Então, busquem ajuda capacitada, principalmente. É isso aí, não, realmente, procurem ajuda capacitada, procurem, profissionais, peguem indicações. É óbvio, o CVV ele não vai fazer uma terapia com você, ele vai nesse momento de crise, vai te auxiliar nesse momento de crise. Mas peça indicações de bons profissionais, psiquiatras, bons psicólogos, para que você possa trabalhar isso devidamente. E nós aqui, Saúde Mental Club, nós temos também os profissionais parceiros, nós temos alguns artigos a respeito de Setembro Amarelo, sobre autofinalização. Ah, nós vamos, refazer algumas coisas, vamos mudar os termos, então vão ter algumas atualizações no site do Saúde Mental Club para a gente adequar ao termo, até para poder alcançar a maior quantidade de pessoas. Então eu acho incrível que ficamos 1 hora e 10 minutos quase, sem falar a palavra, eu acho isso incrível, realmente eu acho isso incrível, realmente eu acho isso incrível. Vai ter uma parte que eu vou ter que cortar, eu vou tirar o áudio, né, porque alguém falou alguma coisa indevida, mas tudo bem, acontece. E é isso, busquem ajuda, cultivem amizades positivas, isso é muito importante. Caso você tenha nascido numa família lixo, hum, família a gente não escolhe, a gente nasce. Agora amizade a gente escolhe. Então tenha um vislumbre de que você só esteja repetindo nas suas amizades, nos seus relacionamentos amorosos, o padrão comportamental que você aprendeu com a sua família. Tenha essa noção, perceba isso. E aí busque algo melhor para você, busque aquilo que vai fazer você ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais saudável, uma pessoa na qual vai saber lidar melhor com as problemáticas, em vez de, eh, usar recursos como, eh, álcool ou outros tipos de recurso, ou comportamentos de risco, ou qualquer outro tipo de irresponsabilidade, que no final vai trazer consequências muito complexas, e aí você vai acabar querendo usar da automatização para resolver todos os problemas que vão ser gerados. Então se cerque de pessoas boas. Eu sei que é difícil, mas é possível. Você não precisa de muito não. Eu não tenho muitas pessoas em minha volta, mas todas elas são boas. É isso, pessoal. Curtem, compartilhem, eh, o nosso podcast. O Pode Pirar de hoje, vocês viram que foi mais sério, com umas risadinhas, mas ele foi mais denso e tudo mais. O próximo, a gente promete que nós vamos voltar a pirar. Então, vão descansar, envie esse podcast para quem vocês acharem que é válido,
compartilhem com todo mundo e não deixem de seguir, compartilhar tudo a respeito de saúde mental através do saudemental.clube. Até a próxima então, brother. Falou! Não, meu Deus, caraca.